Olá, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um encontro de hoje. Eu sou o Zé, sou sócio, fundador da rede Zé Barbeiro, aqui em Fortaleza. E no nosso encontro de hoje vamos falar sobre marca. Muitas vezes achamos que o Instagram te define como marca, mas espero que ao fim do encontro de hoje você tenha aí a percepção de que marca vai muito além do que é o Instagram. O Instagram é apenas uma vitrine de comunicação, é apenas um amplificador da sua marca. Muitas vezes a gente confunde o Instagram com o que é ser marca, né? E ser marca é muito maior do que um próprio Instagram. É claro que o Instagram é tão essencial quanto uma máquina como uma tesoura hoje em dia para o funcionamento do seu negócio. E é por isso que eu vou trazer aqui esse diálogo sempre de marca e Instagram. A gente vai estar aí rodeando sempre esses dois assuntos para entender a diferença e perceber a importância de construir uma marca. Quando se tem um Instagram, a gente está no meio da multidão ali, perdido, enquanto marca, a gente se torna um império, a gente se torna diferente, a gente se torna único. E logo de cara, quero trazer isso. O que é marca? O fundador da Amazon fala que branding, que a definição de tudo o que a marca exprime, coloca para o mundo, é exatamente o que falam de você quando você não está na sala. Então, quando a gente está falando de branding, a gente está falando de marca. Então, a gente está falando de tudo que a marca faz para despertar sentido no cliente. Talvez a marca seja construída com cheiro, seja construído com as cores, seja construído com uma forma de falar, seja construído através de um cafezinho que é servido, de uma cor diferente que é utilizada, de um slogan, de campanhas, de causas que ela abraçam, de movimentos sociais e políticos que porventura ela possa ali caminhar. Então tudo isso é branding. Qual o sentimento que você passa para o seu cliente? Eu tenho estudado muito sobre esse assunto e cada vez mais é perceptível, ao meu olhar, de que marcas, de que algumas barbearias, de que alguns negócios estão limitando apenas a entrega dos serviços e poucas estão indo pelo caminho do branding. E branding, aliás, e marca não existe sem branding. Então, assim, muitas empresas já estão fadadas ao fracasso se não passar a entender e buscar a fazer isso de forma consciente, porque muitas delas criam ali o seu brand, mas sem a percepção da real importância. E hoje vou tentar aqui dar uma clareada nos pensamentos de vocês sobre este assunto. E falando nesse assunto, Zé, qual a diferença de marketing para branding? Marketing é qualquer coisa que você faz para atrair a visibilidade do seu cliente. O Instagram é uma ferramenta de marketing e é uma ferramenta de branding. Eu colocar uma faixa aqui fora avisando de promoção, isso é marketing. Eu fazer uma campanha publicitária para atrair cliente é marketing. Se eu coloco a pipoquinha lá fora para atrair cliente, tudo que eu faço panfletagem é marketing. É uma ferramenta de atrair visibilidade. Quando a gente está falando de branding, o branding ele é mais perceptível quando o cliente senta na cadeira e ele sente a forma como ele é cuidado, se faz sentido o que a gente coloca no Instagram e a real experiência que ele tem aqui dentro. Então, a partir do momento que a gente tem ali uma casadinha de marketing bem feito com brand real, a satisfação do cliente é algo indestrutível. Aquele cliente ele vai tornar-se um advogado da sua marca, ele vai abraçar a causa. Quando você convidar eles para evento, ele vai se sentir parte de tudo isso, ele se sente pertencente ao seu negócio. O brand é tão poderoso porque às vezes vai ter algum dia, você que trabalha em barbearia sabe que o nosso trabalho é manual, que o nosso trabalho depende do nosso bem-estar, de como a gente está por dentro, da nossa paz de espírito. E é óbvio que nem sempre a gente está ali na cabeça no nível de excelência para entregar um corte joia. Ou porventura possa
acontecer alguma coisa que o corte não saiu 100%, mas com o brand bem feito da sua marca, aquele cliente ele não vai te abandonar. Isso é fato. Agora vamos para o segundo pilar, vamos destrinchar o que é marca. Agora falando sobre marca, vamos falar aqui da arquitetura de identidade, né? São pilares essenciais que a sua marca precisa ter. E logo de cara a gente precisa de um nome. Por exemplo, Zé Barbeiro. Esse nome automaticamente já nos remete a alguém conhecido. Essa sensação de familiaridade contribui para a minha marca, contribui para a aceitação da minha marca. E quando a gente fala Zé Barbeiro, parece que a gente sempre cortou o cabelo na infância com um barbeiro que se chamava Zé. Então isso já desperta ali algo sensorial, algo que vai buscar ali na nossa infância, alguma memória afetiva que aguça a nossa mente de forma inconsciente. Então, a construção da marca passa pelo nome, passa pelas cores, passa pela fonte que eu defino como minha. A voz, como eu vou me comunicar no Instagram, não faz sentido eu querer ser uma barbearia clássica, ser uma barbearia vintage, se quando eu chego aqui, a estrutura do negócio não casa com o ambiente vintage. Então não faz sentido eu ter uma barbearia moderna e eu chegar lá e tá tocando uma música que não case com o ambiente. Se eu quero atender um público a gente tem que fazer uma seleção diferente para que eu agrade sonoramente aqueles clientes, aquele tipo de cliente, o que aquele cliente está acostumado e querendo ouvir. Diferente de uma barbearia clássica, se eu opto por fazer a minha marca uma barbearia classuda, vintage, obviamente que eu vou ter uma trilha sonora que envolva o meu cliente no meio daquele ambiente, para que ele se sinta ali na atmosfera de construção completa de um negócio. Outro ponto da marca é o quê? É o que torna ela diferente. Barbearia por barbearia tem várias. Então o que é que torna a sua barbearia única? No Zé Barbeiro a gente adotou como nosso slogan o seu momento. E isso nos torna verdadeiramente únicos, gente. Eu falo isso sem nem pestanejar. Porque eu deixei de vender cortes para vender momentos. Então, é um momento de descanso, é um momento de reflexão, é um momento de lazer, de introspecção, de relaxamento. Então, isso faz o Zé Barbeiro único. E o nosso slogan, o seu momento, nos passa como missão se fazer presente nos melhores momentos da vida dos nossos clientes. Através do corte, beleza. Mas nós estamos presentes nos melhores momentos da vida do nosso cliente. Quando ele vai casar, quando ele vai para a formatura, quando ele vai ser promovido, quando ele muda de negócio, quando ele entra em um novo relacionamento. Então, tudo isso a gente vem sempre martelando para criar essa construção e percepção diante dos nossos clientes. Agora sobre orquestrar momentos memoráveis para o nosso cliente. Olha, meus amigos, eu sou um adepto, assim, apaixonado do marketing sensorial. Então, assim, eu sempre vou estar batendo na tecla do perfume que o cliente sente. Afinal, você sabia que 75% das boas experiências memoráveis do cliente passa pelo marketing olfativo. Então, muitas vezes, o primeiro contato que o seu cliente tem com a sua marca, ele é impressionado primeiro quando ele entra na sua barbearia e ele percebe o cheiro. Então, o cheiro é algo que muitas vezes é subestimado e eu falo por várias marcas. Então procurem se atentarem a esses aspectos do olfato. Então o que o cliente sente de aroma quando entra na sua barbearia? Qual o perfume que você está escolhendo para o balme? Qual a essência que você está colocando no cheirinho da toalha quente? Tem um cafezinho ali que paira o aroma pelo ambiente. Então, esses são fatores determinantes para a construção dessa percepção de valor.
E dentro do marketing sensorial tem vários outros ativos que podem ser envolvidos, como já falei, a playlist, né, o que ele ouve, se há bebida, se tem cervejas artesanais, qual cerveja você está oferecendo para ele, se tem uísque, se tem destilado, se tem drinks, se tem suco, se tem chá. Tudo isso molda a percepção da sua marca, a textura da toalha, o que o cliente está sentindo de toque, há uma massagem, tem um massageador, é um momento relaxante para ele. Então tudo isso é uma construção de percepção de marca. Como está a decoração da sua barbearia, para onde está indo os olhares do cliente dentro do seu estabelecimento, há alguma decoração, há algo de atrativo visual, há plantas que aconcheguem o cliente, há alguma coisa ali que gere ali um agrado visual com esse cliente. Então, o poder do marketing sensorial, ele é incrível. Então, a gente começa aí a mapear a jornada do cliente dentro do nosso negócio. E quando eu estou falando, gente, dentro do nosso negócio, você que é barbeiro, que está assistindo isso, você consegue transformar tudo que eu estou falando de modo geral para a barbearia, você transforma ele aqui na sua cadeira, né? Então dá para fazer essa adaptação. E eu te pergunto, como está sendo o primeiro contato do cliente com a sua marca? É pelo Instagram? É pelo WhatsApp? Tem alguém responsável em responder essas mensagens no WhatsApp? Ou você é aquele barbeiro agenda cheia que só vai responder os seus clientes no Instagram 2 dias depois, quando ele já cortou o cabelo em outro negócio? Então é importante que tenha esse zelo com o primeiro contato com o cliente. E o segundo ponto de encontro é quando ele chega aqui na recepção, né? Como que ele é recebido pela atendente ou pelo recepcionista, se é um sorriso sincero, se não é um atendimento robotizado, né? Aquela coisa engessada. É oferecido café, é oferecido água, se tem aquela troca, se ele se sente, né, abraçado e acolhido. Muitas vezes a gente chega em certos estabelecimentos que a recepção está lá com a cara fechada, que não te dá um acolhimento que você espera para aquela casa, né? Porque, tipo assim, já chegou, se ele já chegou até aqui, é porque ele comprou a ideia do seu Instagram. Então ele já sabe o que vai esperar. E quando ele não recebe o que ele está esperando, a frustração ela já começa a acontecer. Então por isso é importante ter esse alinhamento com toda a equipe, para quando o cliente chegar na cadeira do barbeiro, que aí é o coração de tudo que a gente está falando, é o ponto, é o ápice do negócio, quando o cliente já está na cadeira. Então ali o barbeiro tem que ouvir, tem que estar atento a todos os detalhes, né? Tem que ter ali uma conversa, tem que ter uma conversa ativa, tem que ter uma conversa passiva, dele ouvir o que o cliente tem a falar. Colocar nesse momento, colocar realmente o cliente em primeiro lugar, porque é onde o brand de fato vai acontecer. Será que o barbeiro tem uma conversa ativa? Será que ele consegue ouvir? Será que o barbeiro está preparado para entender os sinais que o cliente quer passar? Muitas vezes o cliente chega sem saber o que quer ou querendo algo que é inalcançável. Então o barbeiro está preparado para diminuir esse atrito que muitas vezes pode acontecer, ou simplesmente ele fala, olha, não, esse corte não dá certo, não está vendo teu cabelo não, o modelo é bonito, tu é feio. Então tem que estar tudo bem encaminhado e redondo para que isso aconteça de forma menos ruidosa possível e mais profissional possível. Então, vamos a um exemplo. Imagina que o cliente ele é atraído pelo seu Instagram, onde a sua barbearia promete uma experiência sensacional, e quando ele chega aqui, ele espera 15 minutos na recepção, o recepcionista não dá bom dia, está ali preso no celular, olhando no TikTok. A moça do café passa e não cumprimenta, não oferece o café. Quando chega aqui na cadeira do barbeiro, o barbeiro já está com a agenda lotada, está pressionadíssimo para terminar logo, faz aquele corte rápido, corta, passa barba. Pronto. A sua marca ali ela foi pulverizada. Aquele cliente ele jamais volta no seu negócio,
Por quê? Porque a promessa que ele tinha na cabeça não foi cumprida. E uma coisa que o cliente não gosta é de ser enganado. Ele veio com a expectativa que não foi alcançada. Às vezes não foi nem ruim, mas como foi abaixo do que ele estava imaginando, ele já não volta mais. Então fiquem atentos a todos os passos, a toda essa jornada que o cliente tem. Como está o seu pós? Você envia mensagem de agradecimento para o seu cliente que é atendido durante o dia? Você tem algum contato de chamar aquele cliente? Oi, João, tudo bom? Olha, aconteceu esse imprevisto durante o seu atendimento, estou passando aqui para pedir desculpa, tem uma condição especial para você, assim assado. Ou uma mensagem de feliz aniversário, ou uma mensagem, olha, João, faz 30 dias que você não vem no Zé Barbeiro, o que aconteceu para você não retornar, o que a gente pode fazer para te ajudar. Então, ter esses feedbacks do cliente é indispensável para a melhora do seu negócio. Porque quem vai dizer que se está bom, ruim ou não, não sou eu como dono. Não é um barbeiro como profissional. Quem vai dizer se está bom ou ruim são os nossos clientes. E a gente tem que se moldar aos feedbacks que eles passam, porque é deles que a gente vai criar uma marca próspera. Motivadores do nosso negócio. Eu não estou aqui para agradar o meu ego e o barbeiro não está aqui para me agradar. Todos nós estamos aqui para agradar quem? O cliente. E se essa missão maior de agradar o cliente não está sendo alcançada, nós temos que sim ouvir o que o nosso cliente tem a dizer a nosso respeito. Obviamente que todo feedback é válido, mas que ele seja construtivo. Um dos pontos mais importantes do nosso bate-papo de hoje é a construção do barbeiro gestor, né? Do barbeiro se enxergar como marca e o que ele pode analisar para melhorar o seu desempenho como marca. E isso é o que vai diferenciar de um barbeiro que apenas executa um corte de um barbeiro de um barbeiro que quer ser algo maior. E a autoridade não é algo que se constrói do dia para a noite, não é algo que é imposto também, é produzido, é feito dia após dia. E um dos primeiros pontos é o quê? É o conhecimento técnico, né? Você precisa de fato ter um bom serviço de barba, um bom serviço de corte, um bom serviço de sobrancelha. Você precisa dominar técnicas que algumas vezes podem ser exclusivas do seu segmento. Por exemplo, você pode ser um barbeiro especialista em visagismo, especialistas em alinhamento capilar, especialista em tratamentos capilares, você pode ser especialista em barba, especialista em pigmentação. Tudo isso você constrói uma autoridade, uma personalidade que fica exclusiva sua. Outro ponto é a consultoria que você faz com o seu cliente, com aquele olhar técnico mesmo, de você tentar entender a personalidade do seu cliente, a personalidade, a rotina do seu cliente, para você conseguir lhe entregar o melhor que ele precisa para o dia a dia. Então, ter essa percepção de profissão, de rotina, da jornada do trabalho dele, os lugares que ele frequenta. Então, tudo isso é importante para essa consultoria de imagem, de estilo que você quer passar para o seu cliente. Outro ponto é a forma como você se comunica com esse cliente, né? Então, assim, cuidado com os vícios de linguagem, cuidado com as gírias, dependendo do ambiente que você está. Muitas vezes isso é interpretado como um padrão menor. Então, se você atende públicos de níveis mais altos, o seu linguajar, o seu vocabulário precisa estar alinhado com o ambiente que você está. E, obviamente, que não é desmerecendo as outras barbearias que atendem um público de classes de valor aquisitivo menor. Não, pelo contrário. É tanto que se você for em uma barbearia de um poder aquisitivo menor e você tem um linguajar muito técnico, as pessoas vão dizer assim, porra, que é isso? Eu só quero cortar o cabelo, menino. Corta pra vida. Então, assim, tudo tem que estar ali adequado à vivência e às experiências do cliente.
Outro ponto é o quê? É a presença no digital. Como que você se comporta nas suas redes sociais, o que você está ali apresentando, o que você está se comunicando com o seu cliente. E por fim, é o networking, né? Então assim, quais são os lugares que você, como barbeiro, visita com a intenção de construir o seu networking, né? de construir a sua rede de relacionamento? Todos os lugares é um canal de negócio. Então, qual barbearia você está indo? Você está indo qual academia, né, que você está indo? Você está indo treinar onde você vê potenciais clientes? Ou você está indo para lugares que os seus clientes te vejam lá também? Tipo, estou indo em restaurantes em que o meu público que eu atendo frequenta. Então tudo isso é uma forma de você se gabaritar como excelência. O cliente, ele quer pessoas do nível dele para cima. Então não entregue menos do que o seu cliente precisa, do que o seu cliente é. Então entregue experiências do nível do cliente para cima. A ideia é sempre surpreender o cliente, de forma positiva, óbvio. Outros fatores aqui que a gente tem que analisar são alguns números, né? Então, assim, é importante ver e acompanhar de perto qual o seu ticket médio. Sempre buscar ampliar essa margem. Então, para isso, é preciso ter conhecimento, porque ninguém vai vender uma sobrancelha a mais dizendo porque você precisa. Ninguém vai vender uma hidratação a mais dizendo porque está na promoção. Ninguém vai vender um procedimento químico com apenas a desculpa porque eu preciso bater a meta. Tudo isso é uma construção técnica. Quanto maior o seu ticket médio, maior vai ser a sua percepção de valor para a equipe, óbvio, para o cliente, pois vai saber que está sendo atendido por alguém que realmente sabe. E a gente só consegue vender, a gente só consegue agregar o que a gente conhece. Então, assim, se eu conheço todos os procedimentos da minha casa, se eu conheço todos os procedimentos químicos e eu sei, é infinitamente mais fácil eu ter argumentos para que eu possa apresentar ao meu cliente que precisa desse procedimento. Agora, se eu não conheço, se eu não estudo e se eu não busco, para mim é muito mais fácil eu apenas fazer o cabelo e a barba, porque é o que me convém. E chega um momento em que o mercado ele está saturado de barbeiros convenientes. Precisamos de barbeiros que sejam inconvenientes, que estejam abertos, inconvenientes no sentido positivo, tá, gente? Que sejam abertos a propor coisas novas para o seu cliente. Então, aquele cliente que nunca fez a hidratação, vamos ali quebrar barreiras de respostas negativas para o cliente, para que ele possa experimentar os benefícios do que é a nutrição capilar, dos benefícios do que é a praticidade do dia a dia quando ele faz um procedimento químico, o benefício de ter uma barba pigmentada, as vantagens que ele vai ter quando ele fizer uma sobrancelha que ele nunca experimentou. Então, aumentar o ticket médio é aumentar a percepção sua de técnica. Quando você aumenta o seu ticket médio, é um sinal de que você está aprendendo mais sobre os seus serviços, sobre as suas técnicas, sobre as formas de convencimento que você tem que ter com o seu cliente. Tem uma sigla no mundo dos negócios de marketing, em qualquer negócio que vai trabalhar com cliente, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Olha, se eu já tenho uma marca, aí você vê a importância do branding. Quanto uma marca mais forte, quanto uma marca mais reconhecida, quanto uma marca é mais popular, o CAC dela tende a ser menor. Por quê? Porque o boca a boca já vai fazer o papel que um anúncio patrocinado vai fazer. Então, quanto mais patrocínio você faz, maior vai ser o seu CAC. Enquanto você faz o trabalho bem feito aqui dentro de casa, o seu CAC ele tende a ser menor. Porque o cliente que veio, ele vai ser o seu propagador orgânico do seu negócio. Então, tenha aí como base
o que você está fazendo para adquirir, quanto disso está sendo gasto, né? Então você calcula todo o valor que você investiu dividido pela quantidade de cliente, você vai ter ali um CAC, né? O valor que você investiu para conseguir um novo cliente. O número que deve ser analisado é a taxa de ocupação. Se você trabalha aí 7 horas por dia, quanto dessas 7 horas por dia eu estou de fato atendendo o cliente? Então você calcula, faz esse cálculo para saber qual a sua taxa de ocupação. Quanto menos horas livres, obviamente maior vai ser o dinheiro lá no fim do mês. Então assim, tente sempre ocupar esses horários livres, aí você consegue calcular quais são os seus dias de menor fluxo, quais são os seus dias de maiores fluxos. Será que vale a pena eu criar alguma oferta ali para os meus dias que eu já sei que são mais parados, ou horários, fazer uma oferta, olha, oferta para segunda-feira pela manhã. Então você consegue criar alguma tática para diminuir essa taxa vazia, esse seu buraco na agenda. Quanto maior o volume de cliente, maiores são as oportunidades de você fazer negócio na sua cadeira. E a gente chegando aqui quase no fim, a gente vem falando muito sobre físico e digital, mas algo concreto é que nenhum hoje vive sozinho. E que o ponto máximo é quando a gente encontra essa interseção perfeita, quando o cliente vê e quando o cliente vive. Então o seu negócio tem que estar nessa sintonia perfeita. Então tem algumas coisas aqui para finalizar o nosso treinamento que são super válidos. Essa interação que o cliente tem nas suas redes sociais, ele não pode ser esnobado. Se o cliente comentou, responda. Se o cliente curtiu, responda. Se o cliente mandou a mensagem, agradeça. Quando ele chegar, incentive ele a registrar um momento na sua barbearia. Convide ele para tirar uma foto com você. Então a gente consegue ali fazer essa dobradinha do físico e do virtual. Receba o feedback de forma carinhosa e respeitosa. Faça pedido ao seu cliente, cara, se você puder postar e me marcar, eu agradeço, isso contribui para o meu trabalho, isso contribui para o meu crescimento. E isso vai criando um vínculo inabalável entre você, o seu negócio, entre você, barbeiro, e o seu cliente. Então é importante que tenha aí esse diálogo com o cliente. Então trabalhe a sua comunicação para que ela seja assertiva e empática com o seu cliente. O cliente muitas vezes ele chega aqui com uma dor, então nosso papel é sanar essa dúvida, essa dor, essa queixa que ele tem sobre o cabelo que está grande, sobre a barba que precisa ser feita. Então é importante que a gente tenha essa escuta ativa e consiga entender o que de fato o cliente quer. A gente tem que estar ali muito sensível e disposto a contribuir com o cliente em relação a isso. E para finalizar, diante de tudo isso, peço que você aí tire aí 10, 15 minutos para fazer uma análise aí 360 do seu atendimento, de como você se comporta com o cliente, o que precisa melhorar, o que você não sabe, o que você precisa aprender. Eu acho que no dia a dia, na correria que nós levamos no mundo da barbearia, muitas vezes a gente esquece de parar e olhar para si mesmo e fazer uma autorreflexão do que precisa ser feito, do que precisa melhorar. Muitas vezes no dia a dia a gente vê algo que está errado, que vai deixando passar, mas que tirar 15 minutos e para anotar no papel o que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito, então anotar essas queixas, essas dúvidas, esses problemas é o primeiro passo para você sanar esses problemas dentro do seu negócio. Seja ele físico, uma parede que precisa ser pintada, ou a implementação de um processo novo que você quer colocar aí, ele tem que passar pelo seu caderninho, pelo seu bloco de notas, para que isso não seja perdido, para que isso seja colocado em prática o mais rápido possível. Não deixe esfriar, não deixe a ideia passar, porque a gente vai deixando para depois e o negócio vai esfriando e no fim das contas você não fez nada. Então isso é um grande problema no nosso dia a dia e eu falo isso porque isso também acontece comigo. O simples fato de eu estar fazendo esse vídeo hoje
é isso. Tipo, eu estava querendo me burlar, colocar para depois, não, depois eu faço o vídeo. Mas eu criei esse compromisso comigo e hoje eu estou aqui finalizando esse vídeo com a sensação de missão cumprida, porque eu não deixei para depois. E isso é tão gratificante. Então assim, se você tem vontade de aprender alguma coisa, comece. Se você tem vontade de aprender um curso novo, entre lá no site, se matricule, compre o livro, leia, busque o conhecimento, porque é algo que não vai ser retirado nunca da gente. O nosso crescimento profissional e pessoal, ele depende exclusivamente da gente. Então busque esse conhecimento e esse crescimento, porque é algo que é transformador. Hoje eu estou começando essa sequência de vídeos, primeiro porque eu preciso, né? Eu falando isso aqui para vocês é uma disruptura incrível na minha cabeça. Eu estou aqui hoje domingo, são que horas? São 11 horas e 41 minutos aqui em Fortaleza. Eu poderia estar na praia, mas eu decidi que eu quero trilhar esse novo caminhar. E passa por isso. Então lá na frente, quem sabe, vocês terão aí uns vídeos mais produzidos, eu gaguejando menos, eu me perdendo menos no meu pensamento, porque é algo novo para mim, tá fazendo tudo isso aqui e faz parte do processo. Eu acho que não é ter vergonha de começar. Eu acho que é você indo aprender, você aprendendo no processo é o que faz o negócio ser mais gostoso. Lá na frente eu vou olhar para trás para esses vídeos. Pode ser que eu tenha até vergonha, mas eu vou olhar para trás e saber que foi assim que eu comecei e aonde eu quero chegar e aonde eu vou chegar. Então assim, não tenha vergonha de começar, não tenha vergonha, não espere o ring light, gente, não tem ring light aqui, eu estou de frente para a vitrine. E muitas vezes eu falava assim, não, preciso de um microfone, preciso de um ring light. E eu esqueço, aí eu fico até um pouco emocionado, porque quando eu penso em produzir esses vídeos, a gente quer uma super estrutura. E eu me esqueço de como eu comecei a barbearia, de como eu comecei no quarto de casa, de como eu fui lá pro Plaza, de como eu sonhei em ter essa barbearia hoje do jeito que ela é. Então, isso aqui que eu tenho hoje foi tudo que eu sonhei há 11 anos atrás. E precisou de 11 anos para ser exatamente como ela está hoje. Então, não foi, ela não começou assim. Quando a gente mudou para esse endereço, ela já passou por várias reformas. Então, assim, o sonho, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser melhorado, né? Não busque uma excelência logo no primeiro passo, porque ele não vai chegar. Porque a gente muitas vezes não está preparado para algo grandioso. Então a gente tem que começar pequeno, tem que começar errando, tem que começar... Quando eu falo que a gente não está preparado para algo grandioso, é porque eu falo no sentido de que a gente precisa passar pelo processo para ter o sabor do que é ser grande, do sabor do que é ser melhor do que a gente foi no passado. Então é muito mais prazeroso quando a gente começa com o que a gente tem e vai caminhando até conseguir o que a gente quer e o que a gente precisa. E digo mais, o que a gente merece, né? Então, tipo, eu mereço coisas maiores e eu preciso construir isso agora com o que eu tenho. Se eu tenho de melhor isso, é isso que eu vou entregar. E por fim, gente, esse vídeo ele vai estar disponível, então sempre que você quiser assistir, ele vai estar disponível. Sigam o Zé Barbeiro no Instagram, @ZéBarbeiro. Qualquer coisa, comentem, compartilhem, podem divulgar esse vídeo. Fiquem à vontade. Então até breve, até logo. Fica um abraço aqui para vocês e vamos nos falando.